Olá, queremos saudar a você que nos acompanha, queremos convidar você e a sua família para prestar culto ao nosso Deus neste espaço oferecido pela Paróquia Evangélica de Nova Petrópolis. Quero saudá-los com muito carinho, com as palavras do Salmo 86, versículos 11 a 13. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Também neste momento de culto online, nós pedimos que Deus nos ensine com a sua boa e santa palavra mais uma vez. Queremos ser alunos da palavra de Deus. Pedimos também que Deus nos dê um coração totalmente fiel. Queremos louvar o seu nome. Com este coração fiel, coração grato, coração crente, queremos agradecer e louvar através dos hinos, através da mensagem, através das orações. Para isso, convido justamente para um momento de oração. Bondoso e amado Deus e Pai, nós te damos graças por teu grande amor, que se revela a cada instante e a cada novo dia. Nós pedimos que nos ensines mais uma vez com a tua boa palavra. Dá-nos aquela palavra que nós precisamos ouvir. Não exatamente aquela que gostaríamos de ouvir, mas aquela que vem de ti, que nos conforta, que nos anima, mas que também nos corrige, que chama a nossa atenção, que nos faz andar e voltar a andar nos teus caminhos. Fica conosco, aceite a nossa gratidão e o nosso louvor. Perdoa, Senhor, também os nossos pecados, quando não andamos nos teus caminhos, quando o nosso coração não é inteiramente fiel. Fica conosco, guarda-nos, guarda a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Comece em sua casa a viver o amor que liberta, o amor do Senhor. Comece em sua casa a viver o amor que liberta, o amor do Senhor. Você já sabe onde está o seu irmão, você já sabe repartir o pão, você já sabe caminhar bem lado a lado. Comece agora em sua casa, comece em sua casa a viver o amor que liberta, o amor do Senhor. Comece em sua casa a viver o amor que liberta, o amor do Senhor. Acompanhem comigo a leitura bíblica para o dia de hoje,
que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30 e depois versículos 36 a 41. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui, palavras do Senhor. A melhor semente do trigal foi plantada pelo lavrador. Em noites em que todos dormiam, o inimigo semeou o desamor. Joio e trigo são assemelhados, é difícil mesmo os distinguir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Deixa que arranquemos todo o joio para preservar o teu trigal. Não disse o Senhor bem cauteloso, para não prejudicar o bem atado ao mal. Joio e trigo são assemelhados, é difícil mesmo os distinguir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Joio e trigo crescerão bem juntos, joio será colhido primeiro, amarrado em feixes para ser queimado, e o trigo recolhido em meu celeiro. Joio e trigo são assemelhados, é difícil mesmo os distinguir.
Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Olá, estimados, que bom que nós podemos ouvir essa palavra que ouvimos, uma parábola de Jesus que contém no texto a explicação da parábola. Isso já nos ajuda bastante, porque algumas parábolas Jesus contou e nós ficamos realmente tentando entender, porque não vivemos naquela época e talvez não cultivamos as coisas como, por exemplo, as lavouras, como era antigamente. Talvez algumas coisas nos deixem em dúvidas. Mas antes de nós entrarmos necessariamente no texto que conta essa parábola do joio e do trigo, ou do trigo e também do joio, infelizmente, quero perguntar para vocês, se a tua vida fosse um filme que todo mundo pudesse olhar, o que será que as pessoas veriam nesse filme? Talvez alguns de nós diriam, nossa, eu seria um superstar. Minha vida é muito legal. Minha vida é boa, eu sou bom. Talvez alguns diriam, a minha vida é legal, eu sou bom também, mas tem coisas que eu não gostaria que as pessoas vissem. Ou talvez você é daquele tipo que diria, não tem muita coisa boa para se ver. Tem muita coisa que aconteceu comigo e muitas coisas que eu fiz que eu não gostaria que as pessoas vissem. Então imagina se a tua vida fosse um filme e as pessoas pudessem acessar, assistir tudo aquilo que você fez. Bom, enfim, o que a gente percebe é que nós não sabemos bem ao certo, no fundo, se a gente é bom ou mal, muitas vezes. É claro que a Bíblia deixa muito clara que o ser humano é pecador, e nós somos pecadores. Isso implica em muitas coisas. Nós não somos o que gostaríamos de ser também, muitas vezes. Mas também tem o outro lado, que sou lembrado constantemente por alguns amigos, um em especial, de que a bondade, existe bondade nas pessoas. Mas é interessante que esse texto ele fala da convivência entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. O trigo como aquilo que é útil, bom, que dá os seus frutos para que haja vida, e o joio, que é inso, que não se aproveita, vamos dizer assim. Não estou querendo entrar aqui na questão da biologia, ecossistema ou tudo mais. A gente sabe que às vezes as ervas daninhas, né, são ervas que até podem ser úteis. A gente só não descobriu como, né? Assim que a gente descobrir como, a gente não vai conseguir mais plantar sem outra erva daninha, né? É sempre assim. Enfim, o texto está falando que o reino de Deus é semelhante a um campo onde foi semeado boa semente. E nesse campo também, infelizmente, não pelo proprietário, não pelo dono, mas agora por um inimigo, alguém que vai contra essa pessoa, esse senhor, esse dono das terras, acaba jogando uma semente de inso, uma semente de joio, para que aquela roça, aquele campo, não tenha mais só trigo, mas também tem agora coisas que não se aproveitam. Aqui é sinônimo mesmo de coisa ruim, de coisa que vem do maligno, como diz aqui o texto na explicação também, que a gente já ouviu. Então, quando Jesus explica essa parábola, ele fala de maneira muito clara que ele não está usando a mesma imagem que ele usou na parábola anterior a essa, quando ele fala daquele que é o semeador, que fala que a palavra de Deus é a semente e que a terra, ou os tipos de solo são as pessoas, né, que acolhem ou não a palavra de Deus. Agora, ele muda o foco, ele diz assim muito claramente que o Filho do Homem é o semeador, ou seja, ele mesmo. Ele veio como aquele que é o Filho de Deus, aquele que traz agora essa nova realidade para esse mundo. Quando ele usa esse termo Filho do Homem, ele está se referindo
ao texto de Daniel, provavelmente, no Antigo Testamento, onde diz que o Messias seria como um filho do homem, ou o filho do homem. É um título, então, que ele tem, que descreve ele como o Messias esperado. O filho do homem é aquele que traz o reino de Deus agora, e ele semeia, então, esse reino. E quais são as sementes? São as pessoas que pertencem a Deus. Não mais a palavra, necessariamente como na parábola anterior, que a gente tem no texto de Mateus, no mesmo capítulo, mas agora as pessoas. As pessoas serão como a palavra, de certa forma a gente poderia dizer. As pessoas são aquelas que vivem os valores do reino e, consequentemente, com a sua vida testemunham também agora esse reino. Os frutos que elas produzem são frutos que serão guardados por toda a eternidade, diz a parábola. Pensa só, a obediência a Deus na nossa vida, as atitudes e os pensamentos de obediência a Deus são frutos que serão guardados para toda a eternidade, serão colocados no celeiro de Jesus, para que sejam usufruídos. É muito legal pensar isso, primeiro aspecto. Mas ele diz também que a semente do joio que foi plantada, ela provém do diabo, aquele que confunde, aquele que faz com que as coisas fiquem estranhas. Deus não é um Deus de confusão, mas o diabo é de confusão. Ele gosta de ver confusão. Ele gosta de deixar as pessoas em dúvida. E ele semeia joio para que o joio seja parecido com o trigo. E dificulte, sim, a separação de um e de outro. Não só porque é visivelmente difícil, mas você sabe, ou talvez imagina, que quando nós lançamos sementes próximas uma da outra, às vezes as suas raízes se misturam. E quando você arranca uma, você arranca a outra também. Então, o inimigo, o diabo, jogou também, ou tem domínio por sobre pessoas que não agem de acordo com a vontade de Deus, nem em obediência a Deus, mas talvez com aparência de bem. Não é difícil de imaginar isso. O nosso mundo, existem pessoas bem intencionadas, mas não fazem a vontade de Deus. Elas continuariam sendo joio. Há pessoas que são cristãs e não são bem compreendidas, fazem a vontade de Deus, mas não são bem-vindos. É tido como algo ruim. Olha só, os profetas no Antigo Testamento eram questionados porque traziam a palavra de Deus e as pessoas não gostavam disso. Elas eram tidas como pessoas ruins. Então, no meio dessa confusão toda, Jesus diz, pode parar. Não são vocês que vão separar o joio do trigo. Não são vocês que vão decidir quem é bom ou quem é mau. É o próprio Deus, é o próprio Jesus que diz aqui, eu irei mandar separar. São os anjos do céu que irão separar as pessoas. Os critérios não são humanos, os critérios são de Deus. Talvez muitas pessoas se perguntam, por que nós não conseguimos mudar o nosso mundo? Talvez porque o joio e o trigo estão juntos e nós não temos a capacidade de discernir o que é o que. E às vezes até entre nós, conosco mesmos, a gente olha e percebe que tem horas que parece que eu sou mais joio e tem horas que parece que eu sou mais trigo. Mas também não é aos meus olhos que eu devo definir o que eu sou. Eu preciso olhar para Cristo. Eu preciso olhar para Deus. O fruto que aqui aparece, que acaba definindo também aquilo que é guardado ou não é guardado no celeiro, aquilo que é lançado ao fogo, as pessoas que se perdem, aquilo que é dito aqui como fruto, esses frutos transparecem não o que a pessoa necessariamente é, mas quem determina a vida dela. Se é Deus ou se é o diabo. Se é Jesus Cristo, seu Senhor, ou se é o diabo. Então não cabe a nós julgarmos a nós mesmos, não cabe a nós julgarmos os outros, não cabe a nós querermos ter uma igreja ou uma sociedade livre do inso, livre do joio.
Eu não estou dizendo também que cada um pode viver do seu jeito, como quer. Estou dizendo que o que nos julga é a palavra de Deus. Então, se todas as vezes eu percebo que eu estou tomando atitudes de joio, que estou me deixando enredar pelo próprio diabo, indo por um caminho que não é bom, vendo isso a partir da palavra de Deus, eu posso me arrepender e voltar atrás. E isso é um bom fruto do reino de Deus. Se arrepender e voltar atrás é um bom fruto do reino, que Ele cria em mim. Mas veja só, é a palavra dele que me julga e não sou eu quem me julgo. Quando nós muitas vezes chamamos a atenção de alguma pessoa dizendo: olha, meu querido, o que você está fazendo não vai acabar bem, não é bom, não é da vontade de Deus. Quando a gente fala isso, nós temos que estar amparados na palavra de Deus. Nós não estamos julgando a pessoa. Nós estamos colocando-a diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é sim apta a julgar todas as coisas. É Deus quem julga por meio da sua palavra. Por isso é tão importante o testemunho que nós damos. Embora nós fazendo o bem podemos ser confundidos com aqueles que fazem o mal, ainda assim nós nos agarramos na palavra de Cristo e ali nós temos paz. E não estamos agora nos sujeitando ao julgamento dos outros ou de nós mesmos, mas somente de Deus. Então nós podemos agir com convicção e com fé naquilo que fazemos como obediência ao nosso Deus. E isso é bom. Mas se talvez as dúvidas pairam por sobre tua cabeça, então mais do que nunca tu precisas decidir quem é teu Senhor. A quem tu queres servir? Que destino eu quero ter nessa vida? Quero ser lançado ao fogo como um joio imprestável que não fez nada do que era para ser feito, porque o que é para ser feito é a vontade de Deus e não a minha? Ou eu quero ser como aquele que enche de boas obras, de boas decisões, porque obedece a Cristo? Enche o celeiro de Cristo por toda a eternidade. Sabem, queridos, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz o seguinte: a natureza criada, ou a criação, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe o que isso significa? Que a criação também não vê a hora em que o mal seja eliminado e aquilo que é bom, que provém da vontade de Deus, se manifeste claramente no nosso mundo. É difícil distinguir, diz a música que ouvimos agora há pouco, que o Luiz cantou para nós. É difícil distinguir. Isso cria ansiedade, dúvidas, medos. A palavra de Deus me liberta disso hoje já, porque eu posso perceber qual é a vontade de Deus e obedecer ela. E ali eu estou seguro. Ali eu posso caminhar. Veja que coisa boa. Também essa fala do apóstolo Paulo diz assim: as coisas estão ansiosas porque querem ver a manifestação, a glória de Deus também na vida das pessoas de forma clara, não de dúvidas e temores. Como diz o nosso texto, os justos brilharão como o sol. E mais uma vez Jesus agora se remete ao texto de Daniel, que também fala da ressurreição, onde os justos viverão diante de Deus e brilharão com a sua justiça. Viverão da vontade de Deus. Aprenderam a viver da vontade de Deus. No fundo, essa parábola nos coloca diante da seguinte situação. Primeiro, nós não podemos julgar os outros, mas nós podemos colocar os outros diante da palavra de Deus que julga todas as coisas. Segundo, nós não devemos nos julgar. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e buscar, sempre que estivermos em desobediência, a obediência por meio do arrependimento, do perdão e também clamando a Deus que o Espírito Santo faça os seus frutos germinarem em nossas vidas. E em terceiro lugar, nós vivemos num mundo onde nós não conseguimos distinguir o que é bom ou mal. Nós não temos essa noção. Mas a palavra e a presença de Deus nos trazem isso.
e podemos andar confiantes nesse mundo cheio de dúvidas, porque permanecemos com Ele. E quarto, quando Cristo voltar, nós, que somos aqueles que obedecem a Ele, que vivem com Ele, não porque são perfeitos, mas porque buscam a sua vontade dia após dia, mesmo quando têm dúvidas, nós iremos manifestar não só pequenos sinais do reino de Deus, mas todo o esplendor, toda a glória se manifestará em nós e nós poderemos viver eternamente, alegres e confiantes, porque sabemos que vivemos com um Deus que também é glorioso, que nos ama e que transformou a nossa vida plenamente. Então nós aguardamos ansiosamente também esse dia, onde em nós, cristãos, se manifestará a glória de Deus também. Querido, por último, e o mais importante, se a coisa está difícil para ti, e você leu esse texto e não sabe bem onde é que você está, lembre-se, você precisa decidir quem é teu Senhor, a quem você se entrega e por quem você lutará neste mundo. A recompensa já está aí. Qual você quer? Busque aquela que manifesta a vontade de Deus. E você também participará desse dia tão importante que será quando a manifestação dos filhos de Deus se tornarão assim, claros como a luz. Então eu desejo a vocês, nesse final de semana, nessa semana, quando assistirem esse vídeo, que vocês se posicionem diante de Deus e saibam viver confiantes nele, por meio da obediência, por meio da sua palavra. Que Deus nos ajude. Amém. Eu quero a nuvem na encosta da serra e a chuva na terra molhando o quintal. Eu quero ver cada planta dar fruto, pois este produto de vida é sinal. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Eu quero a rede rompendo de peixes e ver trigo em feixes enchendo o paiol. Eu quero ver muitas mãos no trabalho, molhadas de orvalho e queimadas de sol. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Eu quero gente de mãos bem unidas, fazendo da vida importante valor. Eu quero ver o que sobra da mesa, fazer a pobreza mais rica de amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Convido para a palavra final de oração. Senhor Deus e Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, por esse tempo de comunhão contigo e também de comunhão em família. Queremos pedir que essa palavra que nós ouvimos, que ela fique guardada em nossos corações e possa transformar as nossas vidas. Que a tua palavra de fato cumpra o papel, Senhor, em cada um de nós. Que ela nos transforme, que ela nos faça refletir sobre a nossa realidade, que ela possa, Senhor, nos levar a arrependimentos e que assim possamos ser e possamos de fato ser levados a Ti para sermos as pessoas que queres que sejamos. Transforma-nos, faz-nos cada vez mais parecidos contigo. Também, ó Deus, queremos entregar nas Tuas mãos todas as situações que nos preocupam. Tu sabes, Senhor, das pessoas que estão enfermas, Tu conheces, Senhor,
os casais que estão com problemas de relacionamento, as famílias, ó Deus, em que impera a desunião, onde existem atritos e conflitos. Te pedimos, Senhor, que Tu venhas com Teu Espírito Santo consolar, confortar, fortalecer, trazer paz sobre aqueles lares onde talvez exista clima de discussão, Senhor, de desarmonia. Entregamos assim cada família, Senhor, cada pessoa. Te pedimos sobre cada um a Tua bênção, o Teu cuidado e a Tua paz. E tudo mais, Senhor, para o qual não encontramos palavras para nos expressar, nós queremos orar em conjunto a oração que Tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, e venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face, que te dê e te preencha com a sua paz. Amém.